Quero que tenhais vida e vida em abundância. Quero que tenhais vida, já se tem. Basta viva ou vivo estar. Mas a frase mais marcante é: não é qualquer vida, não é mini vida, subvida, banal vida, vida de miserabilidade, de dolo, apenas exclusivamente aquilo que machuca. Quero que tenhais vida e vida em abundância. Você sabe o que é abundância? Abundância não é exagero, não é desperdício. Abundância não é de modo algum o luxo descartável. Abundância é suficiência. Abundância é suficiência. Uma das coisas mais marcantes é lembrarmos que para que a vida seja melhor, e será, nós temos de ser capazes de partilha para que a vida tenha a marca da suficiência. Suficiência de afetos, suficiência de condições materiais, suficiência de dignidade, suficiência. Digo de novo, a abundância de modo algum é exagero, é descarte, é aquilo que sobra à toa. Uma vida abundante é aquela na qual não haja carência de alternativa. Se você e eu tivermos uma carência de alimento, de abrigo, de cuidado de saúde, de afeto, a abundância é exatamente quando há suficiência. E eu estou dizendo isso por uma razão, porque pessoas que têm mais idade como eu, talvez se lembrem do que eu vou dizer agora. Nosso país, nos 50 anos mais recentes, ele teve uma progressão econômica inédita no tempo anterior. Nós tivemos, nos 50 anos mais recentes, uma mudança significativa em termos de condições econômicas. Claro que estamos vivenciando um momento muito difícil, em que há, sim, uma carência forte, uma miserabilidade em várias circunstâncias, que é movida por variáveis de natureza diversa, mas que tem, sim, um momento que é complicado. Ainda assim, nós ainda guardamos o fato de sermos uma das 15 maiores economias do planeta. Mas eu quero lembrar que há meio século a gente estava começando esse tipo de escalada. Quando eu era menino em Londrina, por exemplo, a gente não tinha tanto dinheiro circulando e nem tantas condições. Mesmo eu sendo filho de bancário com professora, raramente se ia comer fora. Quando a gente ia receber presente, por exemplo, a gente recebia presente 2 vezes ao ano. No aniversário da gente e no aniversário de Jesus. O que levou muita gente a ter um afeto imenso por Jesus. Você ganhava presente no teu aniversário. Eu que nasci no dia 5 de março, eu ganhava um presente em março e eu tinha que cuidar direitinho dele, porque outro só em dezembro. Então, se quebrasse o caminhãozinho, eu tinha que arrumar a rodinha, eu tinha que acertar. Atenção, eu não vivia uma circunstância de penúria, mas não havia tanta circulação. Quando eu era menino, pouca gente tinha carro na família. Era um tio que tinha carro. E a gente, inclusive, saía aos domingos para fazer uma coisa que era dar uma volta. Hoje a gente detesta o trânsito, mas existia uma época em que a gente entrava todo mundo dentro do carro. 8, 9 crianças. Não existia cinto de segurança. Alguns no Fusca iam lá atrás, naquela parte aberta do banco de trás, em que estranhamente se negava a lei da física, que dizia que 2 corpos não ocupam o mesmo lugar. A gente não tinha tanta fartura. Quem aqui foi formado em famílias de pessoas que tiveram que trabalhar na roça, arrumar as coisas, foram para o campo, sabe o que significa? Hoje, mesmo pessoas com uma condição econômica menor são capazes de ter mais bens, menos do que precisariam, mas mais do que já se teve. Por exemplo, vários de nós, quando crianças, repito, não era uma família que não tivesse recursos, a gente tinha um sapato ou 2, tinha uma calça ou 2. Nesse sentido, não havia a ideia de abundância como excesso. E aí tinha uma coisa que tem a ver com o que eu estou dizendo agora, e com essa expressão magnífica de Jesus: quero que tenhais vida e vida em abundância, para a gente fazer uma vida melhor. Faça o teu melhor, uma vida que não seja medíocre. Eu, Cortella, no dia que eu me for,
E eu me vou. E você também. Mas eu não quero ir. Eu quero ficar. Lamento. Só tem um jeito de ficar. Se você fizer falta. E eu tenho um livro chamado Viver em Paz para Morrer em Paz. E nesse livro eu faço uma pergunta na capa que eu queria fazer aqui agora. A pergunta é: se você não existisse, que falta faria? Se você não existisse, que falta faria? Por exemplo, tem gente que faz uma falta imensa. Tem gente que faz uma falta imensa na tua vida. Alguém que te criou, alguém que te apoiou, alguém que estava contigo. Teve gente que não vai poder ir ao teu Natal porque não está ou já morreu, vai fazer uma falta imensa. E tem gente que não vai e vai te dar uma alegria imensa. São aqueles que nos dão o agradável prazer da ausência dela. Já imaginou? Cuidado. Você sabe que morrer é ser esquecido. Você, quando faz falta, não é esquecido. Não é casual que no grego arcaico o verbo para morrer e o verbo para esquecer seja o mesmo. É letos, de letal. Porque morrer é ser esquecido. Enquanto alguém lembrar de você, derramar uma lágrima, der risada por algo que você fez e que ele recordou, pegar uma roupa tua e cheirar e ter uma boa lembrança ou saudade. Enquanto a pessoa olhar algo que você fazia, querer lembrar de uma comida que você gostava, você continua vivo. Morrer é ser esquecido. Claro, se você for a um cemitério agora dia 2, você deve ter notado, né? Tem túmulo que está abandonado, tudo caído, o vaso não é cuidado mais, aí morreu. Enquanto alguém estiver contigo, na memória, no coração, olha a palavra que eu vou usar de propósito, na recordação. Recordar é fazer passar de novo pelo coração. Recordar, recordes. Você continua vivo. Interessante. Há pessoas que morrem em vida, porque são banais, fúteis, inúteis, e não fazem a menor falta. Tem gente que nos faz, repito, uma falta imensa. Só tem um jeito de fazer falta. Para fazer falta na vida, você tem que ser importante. Não confunda importante com famoso. Tem muita gente que é importante e não tem a menor fama. E tem muita gente que é absolutamente famosa e não tem a menor importância. Uma pessoa importante é aquela que faz falta. Por exemplo, enquanto nós estamos aqui agora, tem uma auxiliar de enfermagem no hospital da prefeitura do estado que está lá tirando as escaras de alguém que está em coma há 3 meses. A pessoa nem sabe que está sendo cuidada. Aquela pessoa é absolutamente importante, aquela enfermeira. Tem alguém que está ajudando a cuidar do abastecimento em Campinas, que está agora numa repartição, fazendo nota de empenho, para a gente poder ter reforma na escola, poder ter via pública estruturada. Tem alguém que está numa Câmara Municipal, ajudando a preparar projetos. São pessoas absolutamente importantes, mas que não são, de maneira alguma, famosas. A fama passa. Eu, Cortella, às vezes eu sou famoso, depende da semana, do programa de televisão que eu participo. As pessoas passam a semana inteira, te vi na televisão. Depois de uma semana, vai embora. Claro. A fama passa, a importância fica. Só tem um jeito de ficar, ser importante. E a importância você constrói onde você está. Na família, no governo, no legislativo, numa atividade de natureza privada, numa escola. Afinal de contas, uma pessoa importante é aquela que fica nos outros. Olha aqui para mim se você puder. Parênteses, por que eu disse olha para mim se você puder? Porque há pessoas entre nós que não enxergam com os olhos. E eu não posso dizer olha aqui para mim. Porque isso significa que eu estou excluindo pessoas. Há pessoas que não ouvem com os ouvidos, elas ouvem com as mãos. E por isso eu não posso, no meu cotidiano, esquecer disso. Porque do contrário, eu acabo tendo uma obra que é parcial. Por isso, olha que interessante, volto a esse pedaço. O que é alguém que é importante? Olha para mim se você puder. É alguém que eu levo para dentro. O gesto que eu estou fazendo é da mão em direção ao peito. Que eu levo para dentro. Quando alguém te importa, porta para dentro, importar. Você se torna importante quando alguém te leva para dentro dela. Se você não existisse, que falta faria? E eu sempre digo que se eu não existisse, eu quero fazer falta, né?
Eu quero fazer falta, esse é o meu legado. Eu quero que no dia que eu me for, que diga assim, poxa, o Cortella faz falta, ele podia estar aqui com a gente, nessa situação, nessa circunstância, como professor, como pai, como marido, como cidadão, como profissional, como amigo. Então, esse é o sentido. Boa. O Mário Quintana, que nós citamos, me mandou escrever no túmulo dele, eu não estou aqui. Eu não estou aqui. Isso aparece, eu cito isso nesse livro, Sim. Viver em Paz para Morrer em Paz, porque ele morreu, Mário Quintana, na mesma semana que o Ayrton Senna, né? Morreu no dia 5 de maio de 1994. O Senna morreu domingo e o Quintana na quinta-feira. Né? E claro... Ofuscou um pouco a morte do Mário Quintana. Exatamente. É uma pessoa que seria mais... Né? Eu pego uma pessoa que eu lembro muito com grande energia, a gente falava de